E nesta noite, né, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ele colocou no meu coração para esta noite, né? E eu amo a palavra do Senhor, porque como ela mesma diz, né, ela é a verdade e ela é a espada de dois gumes, né? E quando o Senhor ele trata conosco para passarmos uma palavra adiante, nós somos tratados. E eu louvo a Deus por essa palavra e por aquilo que Ele tratou comigo. E eu gostaria de convidar você, neste momento, a inclinar a sua cabeça, a se ligar com o céu nessa hora e orar comigo. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela Tua palavra, que é a verdade, Pai. A Tua palavra é a verdade e nós cremos nisso. Obrigado, Senhor, porque você tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Você tem trazido luz às nossas mentes para que possamos viver neste mundo, para que possamos avançar, Pai, indo em direção ao alvo que é Cristo, indo em direção ao céu, Pai, que é a nossa parada final. O Senhor não constituiu apenas para estarmos aqui, mas para uma vida eterna, Pai. E nós cremos que a Tua palavra tem nos direcionado a isso. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, mentes cativas à Tua palavra. Toda interrupção, tudo aquilo que quer tirar a nossa atenção, tudo aquilo que quer desviar o nosso foco da Tua palavra, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Então, amados, eu estou meio assim, eu estou alegre, porque eu tenho para mim que falar da palavra do Senhor é uma responsabilidade, né? Nós fomos chamados para sermos ministros da reconciliação. Nós temos os chamados para reconciliar o mundo com Cristo. E a palavra do Senhor, ela é um dos principais instrumentos que o Senhor ele trouxe para nós, para que pudéssemos cumprir o nosso chamado. E a própria palavra diz que nós não devemos tirar nem pôr uma vírgula, e ai daquele que assim o fizer. E eu sempre oro ao Senhor, peço discernimento, peço que Ele traga ao meu coração aquilo que Ele tem para a sua igreja, né? Para os amados do Pai. E aí, enquanto a nossa irmã Ana, ela estava aqui falando, aleluia, ela falou exatamente aquilo que o Senhor trouxe para o meu coração para esta noite, né? Então, a minha alegria, eu amo ser parte de um corpo. É um só espírito. E nesses momentos, assim, às vezes eu fico como criança, porque é como se a gente, por mais que você tenha certeza, quando acontece, aí você diz, yes, é assim mesmo. Aleluia. E aí, enquanto eu estava orando, o Senhor disse para mim, para falarmos de uma nova vida, para que nós não precisemos viver pelo nosso passado. E aí, quando a irmã Yane falou aqui, eu disse, meu Deus, é lindo demais, não é? E aí, por que isso, né? Porque é tão importante não vivermos pelo passado. Muitas vezes é o nosso passado, aliás, na maioria das vezes, é o nosso passado que o inimigo ele vai usar como arma para nos tirar do centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que o inimigo ele é acusador. E ele vai estar o tempo todo, mas tu lembra? Mas você fazia, você era assim, você fez isso, você disse aquilo. E muitas vezes nós queremos recuar, queremos nos envergonhar, abrir mão do chamado de Deus para nós, abrir mão dessa nova vida em Cristo, por conta do nosso passado. E aí, enquanto Deus ele tratava comigo referente a isso, Ele me trouxe Paulo. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Eu acredito que os irmãos que estão em casa, né, junto com os que estão aqui,
os nossos amigos que estão acompanhando o culto nessa noite, já ouviram falar em Paulo. Paulo escreveu a grande maioria dos livros do Novo Testamento. É o apóstolo que foi chamado, não é? O pastor costuma muito usar o termo, né? Aqui na igreja, improváveis. E eu acredito que naquela época Paulo era o improvável. Porque haviam muitos seguidores de Cristo, muitas pessoas que conheceram Jesus de perto, caminharam com Jesus, estavam naquela multidão. E aí tantas pessoas, né, que até viram os milagres, era muito mais provável de ser chamado para ser um apóstolo, para escrever os livros. Mas Deus conhece além das aparências. Deus conhece além daquilo que alguém pode ver de mim e de você. E aí, no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 1, hoje a gente vai ler um pouquinho, viu? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, o caminho de Cristo, assim, homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo de estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Aleluia! E aí a gente começa a pensar sobre Paulo, ou melhor, Saulo. Porque quando Deus resolve mudar a vida de alguém, até o nome muda. E aí talvez você pense assim: mas meu nome não mudou, meu nome continua o mesmo. Será? Talvez, quando você passava, alguém dizia assim: lá vai ele, olha, o tal. Ou lá vai ela, a tal. Mas hoje alguém tem que dizer: seu fulano, dona fulana. Porque é impossível você estar com o Senhor, viver o chamado que Deus tem para a sua vida, e você continuar sendo visto como a mesma pessoa. E foi exatamente o que acontece com Paulo, ou Saulo. E aí ele entra na cidade, ele vai para a rua direita, vai para o lugar onde Deus já tinha preparado pessoas para recebê-lo. E aí, diga-se de passagem, as pessoas que Deus já tinha avisado para recebê-lo também estavam desconfiados. Rapaz, mas logo Saulo, mas não é ele que quer matar a gente, e a gente vai trazer ele para cá, ficar com ele aqui. Quantas pessoas talvez receberam você meio desconfiado? Eita, ele agora... Eu imagino o pastor Adriano, quando fala, né? Eu imagino como o pastor Adriano se converteu. Pronto. Adriano agora é crente. Elisa agora só quer ser a santa. Vamos só ver quanto tempo isso dura. Porque é assim.
As pessoas veem a nossa aparência e vão julgar o nosso passado. Mas o Senhor, Ele vê o nosso futuro, porque Ele já esteve lá e Ele sabe o que preparou para mim e para você. Aleluia! E aí, quando a gente pensa em Paulo, de imediato, se você ler, é por isso que é tão importante, amados, ler a Bíblia, conhecer a palavra, né? Texto sem contexto é um pretexto para o erro. Porque se a gente pegar a Bíblia e ficar só com esse pedacinho, Saulo não valia nada. Assim, um camarada que queria matar o povo, que era bom, que falava de Jesus. Jesus só tinha feito bem, mataram Jesus. E agora esse infeliz quer matar o povo. Se a gente pegar só esse texto, é exatamente isso que parece. Mas quem era Saulo? Saulo era um homem da lei. Alguém que acreditava realmente que estava fazendo a coisa certa. Alguém que acreditava que estava defendendo a lei que foi dada por Deus a Moisés. Aleluia! Então, se a gente pegasse Paulo hoje, Paulo seria alguém como nós. Quando alguém quer distorcer a palavra, a gente não fica indignado, a gente não vai sair matando, né? Por favor, porque a lei mudou, viu? A outra lei mudou. A gente não pode sair matando ninguém por aí. Mas a gente não fica indignado quando as pessoas distorcem, as pessoas mentem, as pessoas tiram partes da Bíblia para distorcer aquilo que está aqui. Quando as pessoas usam a palavra para se autopromover, quando eu só uso da Bíblia aquilo que me interessa, a gente fica indignado. O verdadeiro cristão tem que se indignar mesmo. Não pode achar que é normal e que é natural as pessoas distorcerem a própria verdade de Jesus, o próprio Cristo. Ele é o Verbo que encarnou. Aleluia. Então Paulo, a ação de Paulo era movida por uma crença. Mas era uma crença cega. Porque o Cristo já tinha vindo. Mas ele não tinha sido alcançado. Mas a misericórdia do Senhor alcançou a vida de Saulo. E aí, como é que nós somos alcançados? Como é que a verdade ela chega até nós? A gente vai ver isso lá em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez muitos de nós aqui passou muito tempo achando que a vida que muitas pessoas levam lá fora não tinha nada demais. Tinha nada demais? Não. Poxa, saía, trabalhava, ia para uma festa no fim de semana, tomava uma cervejinha na praia, tal, tinha uma namorada aqui, um namorado lá, e aparentemente vivia um dia após o outro. A própria Bíblia diz, né, quando relata os tempos de Noé, as pessoas comiam, dormiam, casavam-se, davam-se casamento, ou seja, a vida normal que a gente vê todos os dias. Mas chegou luz na vida de Paulo. E eu acho interessante quando a gente pensa assim, mas se estava escuro, chegou luz, era para ele enxergar, porque ele ficou cego. Vocês já pararam para pensar que quando a gente começa a ler a palavra, e que aí vem a verdade, porque mesmo a gente na igreja, às vezes com anos de igreja, e eu digo isso porque eu já passei pela experiência, e aí você vai ler, e quando você começa a estudar junto com o Espírito Santo, e ele traz revelação do céu, você diz assim, pelo amor de Deus, como é que eu nunca tinha visto isso? De que Bíblia é essa? Porque eu nunca tinha lido isso. Entendimento chegando. Aleluia. E aí, se a gente trouxer
para o lado espiritual, a gente vai ver que foi exatamente, Paulo se sente de repente totalmente confuso ali. Mas Jesus não morreu? E como é que Jesus vem falar comigo? E por que Jesus quer falar comigo se eu quero matar o povo que segue ele? Imagina a confusão que não devia estar na cabeça de Paulo. E agora eu vou para o lugar que eu ia matar o povo e agora eu não enxergo nada, estou à mercê das pessoas. Porque às vezes Deus nos coloca em situações para a gente aprender a depender dele. Aleluia. Porque enquanto Paulo estava enxergando, enquanto Paulo tinha sua espada, Paulo estava se achando em cima do cavalo. Aí Paulo precisou cair do cavalo, ficar cego, porque cego com espada na mão não é quase nada. Até a gente com cabo de vassoura derruba. E às vezes a vida nos coloca nessas situações. Porque às vezes a gente acha que sabe demais, fez demais, foi demais, é demais. Quando na verdade sem Jesus nós não somos nada. Nada. Não tem conhecimento, não tem força, não tem posição social, não tem nada. Se não for Deus na nossa vida. Aleluia. Mas aí, vamos entender. Paulo conhecia a lei, por que Paulo estava cego, por que muitas pessoas não acreditavam e por que hoje, mesmo com o evangelho sendo falado, muitas pessoas se deixam enganar, se deixam serem afastadas e abrem mão do sacrifício da cruz. Vamos abrir em 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 4. E aí, por que é tão importante conhecer a verdade para ser liberto? 2 Coríntios, capítulo 4. No versículo, a partir do versículo 3, o versículo 3 e o 4 que diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aleluia! E aí o texto traz exatamente, a gente pode fazer uma analogia com o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele vivia, mesmo seguindo a lei, ele vivia uma fé cega. E muitas vezes, o diabo, ele não vai usar mentira não, viu? Porque a gente acha que porque ele é diabo, ele faz tudo errado. Não, o diabo é expert em meias verdades. Ele adora meias verdades. Ele adora pedaços de história. Ele adora usar a palavra para enganar muitos. Ele tentou enganar Jesus usando a palavra. Então, já imaginou se Jesus não conhecesse a palavra? Como acontece com muitos. E aí chega alguém com a fala bonita, muitas vezes usando aquilo que tem na palavra e cega o entendimento das pessoas. E aí as pessoas, por não buscarem a verdade da palavra, vão ser enganadas. E o que isso tem a ver com o passado, Adna? Aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz não foi para encobrir o seu passado. Né? A gente ouve as pessoas dizerem, né? Que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Mas tem gente que insiste em ir lá pescar. Só que quem manda você ir lá pescar muitas vezes é o diabo e você dá ouvido. Porque ele vai insistir em cegar o seu entendimento. E sabe como é que a gente cega entendimento? Com falsos conhecimentos.
A coisa mais fácil do mundo de enganar alguém é quando você se mostra conhecer de algo que a pessoa não conhece. Eu chegar aqui e vou falar como é que um foguete vai para a Lua. Tu sabe como um foguete vai para a Lua, Igor? E aí, se eu disser que eu tenho que botar maionese lá no foguete e ele sobe para a Lua, se tu saber, tu acredita. A maionese é exagero, né? Mas é só para vocês entenderem que se eu não conheço, eu posso ser enganado por um falso conhecimento. Se Débora me disser que bota qualquer coisa nos bolos dela, que fica uma delícia, eu vou acreditar, o bolo fica bom. Eu só conheço o bolo, eu não vejo ela fazendo. E aí tem muita gente sendo enganado pelo diabo, porque o diabo vai dizer assim, mas aquilo que você fazia no passado já foi perdoado por Deus. E agora você pode fazer e não é nada demais, porque agora você já conhece a Jesus. Era um problema antes, agora não. Oi? O diabo começa a cegar o entendimento das pessoas, querendo trazer de volta o passado do qual Jesus te tirou. Aleluia. E aí, o que é que faz a diferença? O que foi que fez a diferença na vida de Paulo? Foi conhecer o Evangelho. Quando a gente leu aqui no verso 4, ele diz, a luz do Evangelho da glória de Cristo. Nós precisamos conhecer o Evangelho de Cristo. A gente não pode simplesmente ficar repetindo que Jesus morreu na cruz e me salvou. Não é só isso não. O Evangelho é muito mais, são as boas novas, é tudo aquilo que ele conquistou, é quem ele é, quem nosso Pai é, quem você é a partir de agora. Você passa a ser filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então não é só aceitei Jesus, estou salvo, vou para o céu. Não é só isso. Porque se você não buscar aprender mais da palavra, não buscar conhecer intimamente quem é Jesus, quem é teu Pai, o diabo vai te enganar e vai trazer o teu passado para o teu presente. Aleluia! Paulo, ele precisou conhecer Jesus. Ele precisou viver o Evangelho. Só que viver o Evangelho não é algo tão simples, tão pequeno, não. E aí muitas pessoas preferem viver na cegueira do que abrir os olhos para a verdade. E nós vemos a vida de Paulo dar uma reviravolta. E aí, ainda no livro de 2 Coríntios, ele vai trazer um pouco do que Paulo passou, né? A gente vai ver durante as cartas, os livros, a gente vai ver Paulo descrever as viagens missionárias, a gente vai ver o crescimento da igreja, as grandes pregações, a gente vê Paulo trazer luz, entendimento para os cristãos, revelações dadas por Deus para Paulo transmitir aos cristãos. Mas não ficou só por aí, porque a gente quer só a parte boa, né? A gente quer ouvir só as bênçãos, a gente quer ouvir só as glórias, né? E aí é muito bom dizer que Paulo viajou por muitos lugares, fundou muitas igrejas, escreveu muitos livros, né, que são lidos. As cartas de Paulo são divinas. Aleluia. Mas, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, vai descrever tudo aquilo que Paulo aceitou, porque
Paulo aceitou por amor ao Evangelho, né? E aí a epígrafe diz, os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. E às vezes a gente acha que é muito fácil e a gente ama Jesus, ama o Evangelho, ama a Deus. Mas aí na primeira dificuldade a gente reclama. Quando o negócio aperta um pouquinho, a gente quer desistir. Quando o pastor dá um puxãozinho de orelha, a gente já fica chateado, já não vem mais para o culto. Vou assistir de casa que é melhor. E aí, Deus me fez pensar o que eu muitas vezes reclamo diante de tudo que Paulo passou. E aí, a partir do versículo 16, diz o seguinte: outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, receber-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tem muita gente que vai dizer assim, tu é muito besta, menina. Ou tu só vive na igreja. Ou então, tu vai de novo, tu vai fazer isso de novo. Começa a questionar aquilo que muitas vezes você faz para a obra. Às vezes questiona o que você faz de bem para alguém. Tu é muito besta. Menino, e ainda mais para fulano que falou mal de tu, ou para fulano que nem liga para tu e tu vai fazer. Desde que chamem de insensatos, chamaram Paulo? Por que eu e você não podemos ser chamados? E aí, a partir do versículo 18, aliás, do 20. Tolerareis quem vos escravize, quem vos devore, quem vos desdenha, quem se exalta, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador proposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Aleluia. E do que é que eu estou reclamando? Do que é que eu, Adna, posso reclamar? Se as mesmas coisas que eu recebi da cruz, Paulo também recebeu.
Mas, quando nós olhamos para o exemplo dele, nós entendemos que reclamamos por muito pouco. Eu reclamo por muito pouco. Eu, muitas vezes, faço muito pouco diante do tudo que o Senhor Jesus, Ele já fez por mim. Aleluia! Mas sabe qual é a lição mais importante disso tudo? É porque quando Paulo estava lá no passado dele, Paulo era benquisto. Tanto que quando a gente leu lá em Atos, Paulo foi aos grandes e ele recebeu as cartas. As grandes autoridades, você não chega no palácio do governador e bate na porta e diz assim: eu vim pegar umas declarações aí com o governador que eu vou levar para alguns lugares. É assim? Não. No máximo eu tiro uma foto lá, uma selfie lá na frente. Não passo muito do portão não, viu? Mas se Paulo era recebido, Paulo tinha posição. Paulo era conceituado. E aí, de repente, Paulo se vê passando fome, sem roupa, apanhando. E aí vocês acham mesmo que o diabo não disse a Paulo, não: deixa de ser besta, tu tá fazendo o que? Olha quem tu era, menino. Olha como as pessoas te tratavam. Olha as roupas que tu tinha, os cavalos. Olha como tu era recebido nos lugares. De repente, Paulo tem que descer escondido num cesto. Outra vez é apedrejado até a morte, né? Tem um texto que fala, que conta, e ele foi levado e jogado fora da cidade. E Paulo foi ressuscitado, depois de tanta pedrada que levou. E aí, vocês acham que Paulo não foi tentado? A gente vai ver Paulo dizer lá na frente: eu tenho um espinho na carne. Sei lá se não era isso. Paulo sendo tentado o tempo todo para voltar lá para o conforto dele. Porque coisa boa é conforto. E crente precisa saber lidar com conforto. Senão, ó, depois que se deita, se acomoda, não quer mais levantar. Me diga se não é assim agora que o culto da gente é de 3 da tarde. Minha gente, a gente almoça, aquele pirão de meio-dia. A cama grita: vem, vem. E você, ou você luta, ou você diz assim: não, eu vou assistir daqui, deitado mesmo. Isso é o quê? Isso é tentação, minha gente. Olha, vem tanto do pensamento. O diabo dá até as desculpas que você vai dar. Ele manda até a dor. Porque eu não sei você, porque eu já tive dor de cabeça. E a dor parece que vai explodir a cabeça. E eu dizia assim: eu vou. E aí quando chega aqui, a dor de cabeça some. É só comigo isso? Nunca aconteceu com ninguém, não? É um cansaço que parece que você vai morrer, uma dor nas pernas, dói tudo. Para você não ir, para você não chegar. Menino chora e quebra coisa. E parece que tudo, o Uber não chega, né, Renato? Renato sofre com o Uber, meu Deus. O Uber pega a rua errada e fica rodando e se perde e não acha. E a gente precisa aprender a ter discernimento, porque foi o que Paulo desenvolveu. E aí Paulo lá dizendo: Jesus, olha isso aqui, veja aí. Aí Jesus vai dizer: Paulo, a minha graça te basta. E aí você vê Paulo xingar depois? Não. Paulo entendeu que ele ia se fortalecer naquela dificuldade. E aí a gente vai ver que mesmo depois de passar por tudo isso, as palavras de Paulo vão definir o que ele encontrou por permanecer firme e não abrir mão da nova vida em Cristo que ele havia conquistado. E aí, em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4, e eu acho que essa é a lição mais fantástica que o Senhor trouxe para mim neste estudo que Ele
me levou a mergulhar. E aí, em Filipenses 4, a partir do verso 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, depois de passar por tudo isso que a gente leu, e isso aí foi Paulo contando um resumozinho, porque se você ler o livro todo, para você ver os detalhes, porque, por exemplo, teve lá o naufrágio, que não foi só um naufrágio. Paulo sofre um naufrágio, aí quando está lá na beira vem uma serpente e morde Paulo. Já não bastava o naufrágio, ainda vem a cobra e morde. Então, vai lá conhecer os detalhes. Paulo fez um resumão ali, passei por isso, mas vai conhecer as histórias. E aí, mesmo passando por tudo isso, Paulo manda você se alegrar, porque ele tem a paz que excede todo entendimento. Aleluia! E aí, eu tenho que me alegrar, amados. Eu preciso ter crescimento, maturidade, para entender que as circunstâncias desse mundo não podem me roubar a paz, não podem roubar a minha alegria. Vejam, a gente teve o exemplo essa noite, o diabo querendo enganar a irmã Yane, querendo trazer tristeza, querendo trazer peso, mas onde foi que ela encontrou a resposta? Em Jesus. E às vezes a gente se deixa afundar na mentira que o diabo conta pra gente. Aleluia. E aí, por que Paulo alcançou essa maturidade? Por que Paulo conseguiu tudo isso? Porque no final das contas, o que Paulo fez foi obedecer. E aí, tem um versículo em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, o verso 6. 1 Pedro 5 e o verso 6, que diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aí, muitas vezes, o diabo, ele quer confundir a nossa mente, ele quer distorcer a palavra, e ele quer dizer assim: você tem que se humilhar, viu? Olha, você tem que ser envergonhado, né? A ideia de humilhação que o mundo traz. Não, queridos. Quando a palavra diz, humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor, é ser guiado, é estar coberto, é obedecer ao Senhor. A nossa maior humilhação ao Senhor é obedecê-lo. E foi exatamente o que Paulo fez. Paulo obedeceu o seu chamado. Ele não olhou para trás, ele não voltou de onde ele tinha vindo, mas ele obedeceu a direção que o Evangelho nos dá para olharmos para o alvo, que é Cristo, e seguir adiante, que não nos embaraçemos com as coisas desse mundo, que aquilo que o diabo ele levanta para atrapalhar a minha e a sua vida seja deixado de lado e nós possamos prosseguir obedientes ao Senhor, fazendo a vontade dEle, não olhando para as caras feias, não olhando para as mentiras do diabo, não olhando para o desânimo, para a dificuldade. O nosso alvo é Cristo.
E o nosso passado foi cravado na cruz. Então, quando o diabo ele pensar em lembrar para você o seu passado, lembre para ele o futuro dele, que já foi definido e não tem volta. Aleluia! Mas o futuro que o Senhor tem para nós é um futuro ao lado dele, reinando gloriosos no céu. Aleluia! Então, amados, se humilhem debaixo da potente mão do Senhor. Obedeçam, sabendo que a vontade dele para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Aleluia!